Bem-vindo à aula do curso Gestão por Objetivos e Resultados-Chave. Nesta aula, estarei falando com você sobre os resultados-chave. Para você escrever um bom Keywords, ele precisa estar alinhado a um objetivo. Então, você escreve o objetivo da forma que eu falei na aula anterior e depois você vai escrever os resultados-chave, que são a forma com que você irá medir se você está alcançando o seu objetivo. Então, quando você for escrever esse resultado-chave, ele precisa ser quantitativo, porque ele deve ser mensurável. Mais para frente, eu estarei dando exemplos para você entender melhor. Ele não pode ser uma questão de opinião, porque você vai estar medindo. Então, você precisa mostrar em números. Deve ter um dono responsável para atualizar o check-in. Mais para frente, estarei explicando como funciona esse check-in. Esse QR, esse resultado-chave, ele precisa ser verdadeiramente relevante para o seu negócio. Você pode usar entregas muito importantes, por exemplo, com entrega de um novo produto ou um treinamento. Mas, quando você usar isso, você precisa definir uma forma de você medir que você está evoluindo. Então, por exemplo, se você colocar lá, vou entregar um treinamento para os líderes, né, para atingir um determinado objetivo. Você vai ter que colocar, dividir isso em tarefas de uma forma que você consiga medir a cada semana que você está caminhando nessa direção para atingir a entrega desse resultado. Por exemplo, se você falar, eu vou entregar um resultado-chave de medir que eu atingi esse objetivo, será a entrega do produto X. Então, você vai precisar definir fases dessa entrega que você estará medindo no check-in para saber se está evoluindo, tá? Agora, quando são números, aí vai ficar bem mais fácil, eu vou dar exemplo mais para frente. Mas tem pessoas que usam, sim, entregas importantes nos QRs, contanto que você encontre uma forma de medir que está caminhando essa entrega, dá para usar. Ele deve ser SMART, que é específico, mensurável, alcançável, relevante e temporal. Lembre-se que resultado-chave é resultado e não esforço. Então, você precisa ter como medir e chegar lá no final do trimestre, se você estiver trabalhando com objetivos trimestrais, mostrando que chegou naquele resultado. Lembre-se de usar também a técnica dos 5 porquês quando você escrever os seus resultados-chave. Use de para. Por exemplo, eu quero aumentar as minhas vendas. Um resultado-chave será subir de X para Y. Coloque o estado atual e o estado desejado. E a cada semana você vai medindo. É uma das formas de se usar. Foque no resultado desejado e não na tarefa. Isso é muito importante, é difícil na hora que você está escrevendo. Por isso, você tem que olhar, será que eu estou colocando no resultado-chave uma tarefa ou é realmente um resultado? O que confunde, às vezes, é quando eu coloco uma entrega de um produto. Então, quando é alguma coisa muito importante, você pode colocar essa entrega contanto que você tenha uma forma de medir. Mas, na maioria das vezes, os resultados-chave são colocados de forma para aumentar
alguma coisa de para, diminuir alguma coisa de para. Não associa remuneração. Em vários locais você vai ver essa indicação. Por quê? Se você associa a remuneração, o QR, a equipe pode colocar resultados-chave mais fáceis de serem atingidos. Então, em todos os locais que você procurar ensinando sobre a gestão por OKRs, você vai ver eles pedindo para não associar a remuneração. Você pode fazer comemorações em equipe quando atingir os objetivos, mas em equipe, não individualmente. E mesmo em equipe, comemorações não associados necessariamente à remuneração financeira. Por causa disso, a equipe pode acabar colocando objetivos muito fáceis de serem atingidos. Eles falam também sobre metas muito altas, que vão inspirar o time a dar um gás, e aquelas que realmente precisam ser cumpridas. Então, você precisa, quando você colocar os resultados-chave, deixar claro isso. Você deve usar, eles recomendam que seja usado metas que são quase impossíveis de serem atingidas, mas que a equipe tem que acreditar que pode chegar perto disso. E quando você chegar no final do trimestre, se a sua implementação for trimestral, essas que são muito altas, você vai considerar um sucesso se chegar em 70%. Agora, existem aquelas que são questão de sobrevivência, que você precisa chegar em 100% daquela meta para aquele trimestre, para você dizer, o meu objetivo foi atingido. Então, é importante você aprender sobre isso também, tá? Essa distinção e como que usar. As 5 características principais dos OKRs, então, da combinação objetivos e resultados-chave. Comunicação, alinhamento de expectativas com os colaboradores. É um método participativo. Ele vai tanto de cima para baixo, como de baixo para cima, ok? Simplicidade, linguagem que torna a comunicação mais eficaz. Como eu falei, é importante que todos na empresa entendam o objetivo da empresa e o resultado que ela quer atingir, o objetivo da equipe e o resultado que a equipe deseja atingir. Então, cuidado quando você for escrever, para não escrever de uma forma que só você entenda. É bacana você perguntar o que você entendeu sobre isso que eu escrevi, porque às vezes para você está óbvio, mas para o outro ele entendeu uma coisa totalmente diferente. Como eu falei, bottom-up e top-down. Gera engajamento e propósito de cada colaborador através da participação no processo de definição de metas. Ciclos curtos. Por isso que eu falei que muitos estão usando um planejamento anual e depois a implementação são de objetivos trimestrais, o que ajudou muito, por exemplo, agora, neste ano que está sendo gravado o curso de 2020, quando foi necessário rever o planejamento e o que a gente ia fazer a cada trimestre. E fomos experimentando ali o que estava funcionando. Você fica de olho na visão, no propósito, na missão da empresa, mas os objetivos trimestrais podem mudar, as metas trimestrais podem mudar e, consequentemente, as iniciativas ou tarefas que estão sendo feitas para atingir essas metas. Ele também possui essa característica de metas
como eu falei, parecem impossíveis, mas quem sabe a gente chega lá nos 70% disso, que são aquelas que forçam o time a sair da zona de conformismo e repensar a forma como trabalha. Por isso que ele estimula a inovação. Só que é muito importante você saber que, assim, existe a zona de conforto e a zona de conformismo. A zona de conforto é que está tudo bem, a empresa está bem, para que eu vou inovar, né? E existe a zona de conformismo, que eu estou com medo de inovar, né? É importante também que você saiba que às vezes você está numa zona de conforto, a sua empresa está bem, a sua vida, se você estiver usando OKRs na sua vida pessoal, está tudo bem, mas lembre-se que nós estamos vivendo o mundo VUCA, né? Que tudo muda a qualquer hora. Então, você precisa estar preparado também, olhando lá fora e questionando, será que a minha zona de conforto é real ou eu não estou enxergando que eu estou conformado demais, eu estou na zona de conformismo, com medo de inovar, com medo de mudar, e aí pode surgir um negócio que do nada derruba a sua empresa. Então é importante você saber disso, tá? Quando você colocar uma meta, é importante também que você saiba que quando você estimula a inovação, você precisa dar o direito de errar. Nessa metodologia da gestão por OKRs, os erros eles servem como aprendizados. Você tira uma lição. Na próxima aula, estarei falando com você sobre a implementação, como que você pode fazer essa implementação na sua empresa, na sua vida pessoal, ok? Então, eu aguardo você na próxima aula.